Vamos para a nossa aula. Hoje vamos falar sobre a classificação das palavras. Primeiramente, vamos falar sobre a vogal temática. A vogal temática é a vogal que se acrescenta ao radical para formar o tema. Exemplos: rosa, carro, amarias. Observem a vogal temática em vermelho. Nos verbos, indica a conjugação. Falar, observem a vogal A, primeira conjugação. Comer, observem a vogal E, segunda conjugação. Partir, observem a vogal I, terceira conjugação. Então, observamos que a vogal temática é a vogal que sucede o radical dos verbos ou dos nomes. Em verbos, indica a conjugação a que eles pertencem. A vogal A, como já mencionado no slide anterior, que indica a primeira conjugação. Exemplo ali, juntamos. A vogal E, que indica a segunda conjugação. Exemplo, batendo. A vogal I, que indica a terceira conjugação. Exemplo, sentia. Temos mais o exemplo ali, a vogal A, que indica a primeira conjugação, cantamos, do verbo cantar. A vogal E, que indica a segunda conjugação, perdemos, do verbo perder. A vogal I, que indica a terceira conjugação, partimos, do verbo partir. Então, em nomes, a vogal temática determina a formação de adjetivos e substantivos. É o A, E e o O no final dos nomes. Exemplo, campo, cama, triste. Então, a vogal temática tem como função preparar o radical para ser acrescido pelas desinências e também indicar a conjugação a que o verbo pertence. Então, temos o exemplo ali, cantar, vender, partir. Nem todas as formas verbais possuem a vogal temática. Por exemplo, parto, o radical já junto com a desinência, sem a vogal temática. Então, observem que a vogal temática ela tem a função de ligar o radical às desinências, além de formar algumas classes de palavras. Então, a vogal temática ela pode ser verbal, que indica a conjugação do verbo. Em primeira conjugação, a vogal A, em segunda conjugação, a vogal E, e em terceira conjugação, a vogal I. Observem os exemplos das palavras. Brincam, o radical brinque. A vogal temática A em primeira conjugação e o M a desinência número pessoal, terceira pessoa do plural. Observem a próxima palavra, deveria, o radical deve, vogal temática E, indicando a segunda conjugação verbal, e a desinência aria, modo temporal, futuro do pretérito do indicativo. Observem mais uma palavra, fugisse, o radical fur, vogal temática terceira pessoa da conjugação verbal, vogal I, e a desinência modo temporal imperfeito do subjuntivo, se. Também temos as vogais temática nominal, que são vogais átonas, finais com A, E e o O, que unidas a radicais nominais se referem ao substantivo ou adjetivo. Exemplos ali de palavras. Livro, o radical liv, vogal temática nominal O. Outra palavra, atraentes, radical atraente, vogal temática E, nominal, e a desinência de número S. Perícia, o radical peris, a vogal temática nominal A. Também temos a outra palavra ali que é pianistas, a radical pianist, a vogal temática nominal A
e a desinência de número S. Então, a vogal temática nominal não indica gênero. Por exemplo, ali temos algumas palavras: poeta, corte, curso, porta, triste. E a união do radical com a vogal temática é chamada de tema. Olha as palavrinhas ali. Contas, radical cont, com a vogal temática A, desinência S. Então, conta é um tema. E também temos uma outra palavra como exemplo. Assistiam. Radical assist, vogal temática I e a desinência am. O tema assistir. Então, vamos para vogais e consoantes de ligação. Vogal ou consoante de ligação são morfemas que surgem por motivos eufônicos, ou seja, para facilitar ou mesmo possibilitar a pronúncia de uma determinada palavra. Exemplo, parisiense. Então, a palavra Paris, que é um radical, ense é um sufixo, e a vogal de ligação, I. Vejamos outros exemplos. Gasômetro, alvinegro, tecnocracia, paulada, cafeteria, chaleira, inseticida, pezinho, pobretão e outras mais. Observem as vogais e as consoantes de ligação em cada palavra e observem como elas são usadas para facilitar essa pronúncia. Então, podemos dizer que as vogais e consoantes de ligação são elementos que aparecem no interior dos vocábulos apenas para facilitar a pronúncia, desfazer sons desagradáveis ou ligar morfemas. Não são morfemas porque não são portadoras de nenhum tipo de informação. Por exemplo, paulada. Este L no meio, que é a consoante de ligação, não é portadora de nenhuma outra informação. Ou gasômetro, a vogal O. Chaleira, a consoante L. Cafeteira, a consoante T. Observem as consoantes e a vogal de ligação e que elas não são portadoras de nenhum tipo de informação. Elas são apenas elementos que aparecem para facilitar a pronúncia. Agora vamos compreender um pouco sobre o afixo. O afixo, o conhecimento dele é muito importante, porque facilita a identificação de novas palavras, em consequência, a compreensão durante o processo da leitura. O afixo é uma letra ou um grupo de letras que se acrescenta no começo, prefixo, ou no final, sufixo da raiz de uma palavra, para formar novas palavras. Então, já sabemos que os afixos são elementos que se juntam aos radicais para a formação de novas palavras. Os afixos, eles podem ser divididos em prefixos, quando é colocado antes do radical, ou sufixos, quando colocado depois do radical. Vamos ver um exemplo. Pedrada é um sufixo colocado depois do radical petr. Inviável é um prefixo colocado antes do radical e infelizmente é um prefixo e um sufixo colocado antes e depois. Então, os afixos são elementos significativos, secundários, juntados ao radical para formar palavras novas. Quando o afixo vem antes do radical, chama-se prefixo, e quando vem depois, chama-se sufixo. Exemplos: respingo, o prefixo res. Sobreviver, o prefixo sobre. Felizmente,
o sufixo mente. Charutaria, o sufixo aria. Agora, vão lá na apostila de vocês, na página 79, pesquisem os QR Codes que estão lá, para vocês saberem mais sobre os afixos, os prefixos e os sufixos e entenderem melhor o conteúdo. Depois, realizem as atividades da página 80 e 81.